Bom dia. Vamos falar hoje outra vez de uma história mirabolante. Tem a ver com o bairro da Boa Vista, que é um bairro social. Nasceu como um bairro pobre, num sítio onde ninguém passa, porque fica ali entalado, de um lado pela Serra de Monsanto, do outro lado limitado pela Crila e C17, que é uma via rápida com características de autoestrada. E depois tem numa ponta o estádio de Pinamanique e na outra ponta o campo de rugby do Direito. Bom, fica na freguesia de Benfica e tem lá uma esquadra da PSP, a 43ª esquadra, que funciona num edifício que é propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, e tinha lá uma caixa multibanco. E essa caixa funcionou durante 14 anos ali naquele sítio e agora foi retirada praticamente de um dia para o outro, sem aviso. Aquilo vive ali uma população envelhecida, com dificuldades motoras, portanto, dificuldades de andar, com um sentimento de insegurança, que também é natural nestas idades e nestas situações. E a caixa multibanco mais próxima que ficou agora, onde eles podem dirigir, fica longe, fica na bomba da Repsol. É um caminho longo, um caminho mau, e eles têm medo de ser assaltados. Bom, os bancos portugueses nós já sabemos que reúnem o pior de dois mundos, portanto, funcionam segundo os piores estándares, apesar de serem entidades privadas, funcionam nos piores estándares das entidades privadas e juntam a isso os piores vícios dos organismos públicos. Portanto, nós já sabemos disso, talvez tenha a ver com a dimensão deles, com a boa relação que eles têm entre si e com os governos. Além disso, cobram cada vez mais comissões, tratam cada vez pior os clientes e cada vez têm menos despesa a relacionar-se com os clientes. Mas temos que enfrentar as coisas como elas são. Vivemos neste mundo, não vivemos noutro. E os bancos que temos são estes. É assim que eles se comportam e pronto, são os factos da vida, é assim que as coisas têm de ser encaradas. E é em situações destas que o Estado tem de intervir, tem mesmo de intervir. Porque o país tem genericamente uma população cada vez mais envelhecida e aqui, neste bairro da Boa Vista, as pessoas são pessoas muito envelhecidas, pessoas debilitadas, pessoas com dificuldade de andar e não têm alternativa, não têm segurança, vão ao multibanco em situação de grande fragilidade e depois precisam de ir e de voltar para casa com o dinheiro, portanto não ser assaltadas pelo caminho. Muitas vezes até precisam também de ajuda para lidar com a própria máquina, não sabem, a máquina é complicada. Bom, e os poderes públicos o que têm a fazer aqui têm que negociar com o banco, portanto, neste caso com o BPI, a reposição da caixa multibanco ali naquela mesma esquadra da PSP. O presidente da Junta, Ricardo Marques, teve até já uma atitude inteligente, porque falou com o BPI e disse: os senhores tiram dali a máquina e eu tiro o dinheiro da Junta dali do vosso banco. Portanto, eram à volta de 15 milhões de euros das receitas da Junta. O BPI tremeu, voltou atrás e prometeu que ia repor a caixa no mesmo sítio. A Câmara, como proprietária do edifício, deu imediatamente a autorização também, portanto a Junta e a Câmara fizeram o seu papel, articularam-se, mas o banco precisava da autorização expressa da própria esquadra. É aqui que a história se começa a tornar mesmo mirabolante, é que a PSP não gostava de ter ali aquela caixa multibanco. Porque dizia que não gostava muito de ter ali equipamentos e funções que não estão diretamente ligados com a ação policial. E que além disso tinham de se levantar para ir abrir a porta e que muitas vezes ainda tinham que ajudar as pessoas, etc. Mas a parte mais incrível de todas é que a PSP considerava que a caixa multibanco ali na esquadra representava um risco acrescido para a própria esquadra. Portanto, o que isto quer dizer é que a polícia tinha medo. E, portanto, agora não há meio de andar com o papel nem para a frente, nem para trás, nem apresentar assinatura, nem coisa nenhuma. Está a empatar o processo todo. Só que a esquadra não está em autogestão, a esquadra não vive em autogestão, não pode viver, e tem quem mande nela. Portanto, o Ministério da Administração Interna vai ter que pôr ordem naquilo. E vai ter que dar os meios, porque se a polícia tem medo, pode ser que tenha alguma razão para isso. Mas o ponto é que a polícia não pode ter medo e a polícia tem de ajudar a população. Portanto, o Estado não pode ter apenas um papel meramente punitivo e persecutório. A
polícia tem de se ligar à população e tem de contribuir para o bem-estar da população. A polícia não pode servir exclusivamente para andar a tomar nota dos crimes de ódio e do discurso de ódio por aí de um lado para o outro, que é para o que se preparam as coisas. É nesse sentido que as coisas vão. Por hoje vamos ficar por aqui. Obrigada e até ao próximo domingo.